Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de português. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior, estudamos então a regência verbal de uma série de verbos e seus exemplos infinitos, que simplesmente não acabam nunca. Hoje nós estudaremos uma nova disciplina que correlaciona-se diretamente com o fato de haver um objeto direto ou objeto indireto. Mas antes vamos então finalizar com os últimos exemplos. Ainda com relação à regência verbal, o verbo pagar, perdoar ou agradecer. Quando for no sentido de algo, pagar algo, perdoar algo ou agradecer algo, estaremos diante de um objeto direto. E quando for no sentido de alguém ou para alguém, teremos então um objeto indireto. Vamos ao exemplo. Quem paga, paga alguma coisa, paga algo para alguém. Para alguém. Portanto, uma bitransitividade se faz presente. Paguei a dívida ao João. A dívida é o quê? Portanto, objeto direto. Paguei o quê? A dívida. A quem? Ao João. Ao João, perceba a presença da preposição. Estamos diante de uma bitransitividade que irá se aplicar tanto ao verbo pagar, quanto perdoar, quanto a agradecer. Eles são exatamente iguais. O outro exemplo e o exemplo final agora serão os verbos informar, avisar, notificar e prevenir. Perceba a mesma similaridade. Sempre terá algo e alguém. Vamos aos exemplos. Informamos aos alunos sobre a prova. Perceba o exemplo. Não pode haver dois objetos indiretos com preposições diferentes. Portanto, esta frase está equivocada. As preposições não podem ser diferentes. Está equivocado. A forma correta seria, por exemplo, abaixo. Avisei a reunião aos professores. Avisei o quê? A reunião. Objeto direto. A quem? Aos professores. Objeto indireto, preposicionado. O outro exemplo seria: avisei os professores sobre a reunião. Avisei os professores da reunião. Aqui estamos diante, portanto, de uma bitransitividade. O exemplo de cima não está correto porque nós estaremos diante de dois objetos indiretos e não pode haver dois objetos indiretos com preposições diferentes. Interessante, não é mesmo? A regência não tem fim. Mas, se Deus quiser, ela irá acabar agora no estudo da voz passiva e da voz ativa. O estudo das vozes se dá basicamente então com relação à voz passiva e voz ativa. Vamos ao exemplo. O governo aprovou o decreto. Perceba, nós temos um sujeito agente, é o sujeito que está praticando a ação. O governo que aprovou. Quem é que ou o que é que aprovou? O governo aprovou o decreto. Aprovou o quê? O decreto. O decreto é um objeto direto. Então, portanto, estamos diante de um sujeito agente, aquele que comete a ação, que pratica a ação. Agora vamos ao estudo da voz passiva. A voz passiva ela poderá ser analítica ou sintética. Vamos aos exemplos da voz passiva analítica. O médico cometeu um erro na cirurgia. O médico cometeu. Quem é que cometeu? O médico. O médico, então, é o sujeito. O médico cometeu o quê? Um erro. Objeto direto. Aí você vai se perguntar, cometeu um erro, ponto, não importa. Mas se você quer dizer para ele onde, quando, como, estaremos então diante de um adjunto adverbial. Agora, esta seria a voz ativa, seria a ordem direta da frase. O médico cometeu um erro na cirurgia. Na voz passiva, esta mesma frase seria escrita da seguinte forma: um erro foi cometido pelo médico na cirurgia. Perceba, agora nós temos um sujeito paciente. Um erro foi cometido. Quem é que ou o que é que foi cometido? Você vai responder, um erro.
Então, um erro é o sujeito da frase. Mas perceba, é um sujeito paciente, não é ele que está causando o ato de cometer. Pois quem continua cometendo é o médico. O médico é o agente. Só que dessa vez o médico está na voz passiva analítica. Portanto, ele se torna um agente da passiva. Um erro foi cometido pelo médico na cirurgia. Interessante, não é mesmo? Um outro exemplo seria: as leis foram discutidas pelos senadores. O que é que, ou quem é que o que é que foi discutida? As leis. Portanto, as leis é o sujeito. É um sujeito paciente, porque não são elas que executam a discussão propriamente dita. Quem é que está de fato discutindo? Os senadores estão discutindo. Os senadores são agentes da voz passiva. Esse é um caso de voz passiva analítica. Ainda temos um exemplo aqui, final, que quer dizer, vamos lá. Este é o animal porque fui atacado. Perceba, nós temos um que pronome relativo. Vamos ao estudo peculiar deste caso. Este é. Quem é que é ou o que é que é? Este é o sujeito. Este é o sujeito é. É o que? É de que forma? É de que maneira? Vamos recordar, estamos diante de um verbo de ligação, não é mesmo? Verbos de ligação são aqueles que parecem, está, permanece, andou, tornou-se, transformou-se, perceba. Eles estarão associados a um predicativo do sujeito, que é justamente o caso. Este é o animal. O animal é o predicativo do sujeito do verbo er. Este é o animal porque fui atacado. Poderíamos substituir este porque por pelo animal. No caso, porque o que é um pronome relativo. E lembrando, o pronome relativo sempre está associado a uma oração subordinada adjetiva. Vamos à análise desta segunda oração. Lembrando, cada oração é composta por um verbo. Por que fui atacado? Quem é que ou o que é que fui atacado? Se é fui atacado, sou eu que fui atacado, não é mesmo? Eu fui atacado. Ou seja, o sujeito sou eu. É um sujeito oculto, inclusive. Eu fui atacado. Só que quem é atacado por algo ou por alguém. E é por isso que temos um por aqui, ó. Por. Eu fui atacado pelo animal. Pelo animal. Então, neste caso, estaremos diante de um caso de agente da passiva. O que, pronome relativo, está retomando o animal. E o animal era um predicativo do sujeito. Mas, neste caso, estaremos diante de um agente da passiva. Por quê? Porque ele estará sendo um caso de voz passiva, analítica. O mesmo caso descrito anteriormente. Muito interessante, não é mesmo? Por fim, temos ainda o caso da voz passiva sintética. Exemplo. Cometeu-se um erro na cirurgia. Cometeu-se o quê? Um erro na cirurgia. Ou quem é que cometeu-se? Você vai tentar fazer muitas perguntas e vai ser bem difícil. Porque nós temos que, primeira coisa, identificar a presença do se como uma partícula apassivadora. E estaremos diante, então, de um sujeito paciente. Um erro foi cometido na cirurgia. É um caso muito peculiar. Basicamente, temos que recordar que, quando estamos diante do ser de uma partícula passivadora, será o caso de voz passiva sintética. Por fim, teremos
a voz reflexiva. Temos a voz ativa, a voz passiva e agora a voz reflexiva. Exemplo. João cortou-se com a faca no churrasco. Quem é que cortou-se? O que é que cortou-se? O João. O João cortou. Cortou a si próprio, perceba. Estamos diante de um pronome reflexivo. Ele cortou a si próprio, a si mesmo. Por isso é um caso de voz reflexiva. E a voz reflexiva ela é recíproca. Por exemplo, as torcidas do Grêmio e do Inter se agrediram. Se agrediram a si mesmas ou se agrediram a uma à outra. Estamos novamente diante de um caso de um pronome recíproco. Agrediram uma à outra. E estes foram os casos de voz passiva, analítica e sintética, voz reflexiva e voz ativa.